Fala galera, estamos aqui em mais um episódio do Despluga Podcast. Vem chegando, curta, comente com todo mundo, compartilhe, porque eu tenho certeza de que o tema que hoje será abordado vai ser sensacional, de muito aprendizado. E o convidado de hoje, gente, sensacional, não poderia ser outra pessoa para falar a respeito desse tema. Então, sem mais delongas, já vou apresentar ele aqui, mas antes disso, não se esqueça, se inscreva aí no canal, que é muito importante essa contribuição, certo? Então, sem mais delongas, quero aqui apresentar para vocês um convidado super especial, pastor Thiago Sattler. Pastor, seja muito bem-vindo. Muito obrigado por você ter aceitado, topado esse bate-papo aqui, falando sobre esse tema que desmistificar um pouco, né? É um tema que a galera tem um pouco de medo, receio, mas hoje vocês vão entender um pouco sobre o que é o Apocalipse, o que é escatologia. Então, fique à vontade, pastor, pode apresentar aí para a galera. Muito obrigado, Silas. Obrigado a cada um que está nos ouvindo aqui, que está nos assistindo. E é um prazer estar aqui para estar falando sobre esse assunto, que é um assunto que realmente desperta a curiosidade de muitas pessoas. Todo mundo sabe que esse mundo está acabando, todo mundo tem essa percepção. Até quem não crê na Bíblia sabe que esse mundo está acabando. E as pessoas ficam se perguntando como que vai ser, quando que vai ser, o que vai acontecer antes, quais são os sinais. E a Bíblia já tem várias dessas respostas e nós vamos falar aqui sobre isso, né? Vamos desvendar um pouquinho sobre a escatologia, que é o estudo do fim dos tempos, sobre o livro de Apocalipse, que é o livro que mais fala de escatologia na Bíblia. E vamos ter essa conversa aqui para, na medida do possível, estar esclarecendo as dúvidas que forem surgindo. É isso aí. Pastor, o senhor é pastor, a sua formação em teologia, como que é? Fala aí um pouquinho para o pessoal. Ixi, tem história aí. Eu sou pastor na Batista da Lagoinha, Brasília. Estou à frente da Escola Bíblica Dominical e também do diaconato da igreja. E minha formação passou por muita coisa, né? Originalmente sou formado em comunicação, publicidade e propaganda. Legal. Também sou formado em direito, sou advogado e também sou auditor, né? Tenho especialização nessa área. Sim. E fiz teologia, já tem uns 10 anos que eu fiz um bacharelado em teologia. Também fiz o Seminário Teológico Carisma. E, recentemente, uma especialização em mundo hebraico e mundo helênico, que fala especialmente do contexto da Bíblia, do Antigo e do Novo Testamento. Bacana, já deu para sentir aí, né, gente? A bagagem aí de informação que vocês vão receber no podcast. Então, vamos tentar fazer de tudo. Prometo que eu tentarei fazer de tudo para extrair o máximo de informação aqui do pastor Thiago. É uma honra, novamente, tê-lo, senhor, aqui. Então, sem mais delongas, vamos lá, pastor? Vamos lá. Vamos lá. Eu costumo dizer, pastor, assim, para os meus amigos, para as pessoas mais próximas, até conversas, né, entre a família e tal, que nós estamos vivendo, de fato, o Apocalipse em 3D. Estamos vendo o Apocalipse em 3D. Sabemos que já teve profecias que se cumpriram, tem profecias que estão se cumprindo e outras que ainda vão se cumprir. Mas traga aí para a galera, para que o pessoal possa ter um entendimento, o que é escatologia, o que é o Apocalipse. Certo. Bem, escatologia é uma disciplina da teologia sistemática. A teologia sistemática ela organiza o estudo da teologia como se fosse uma enciclopédia, capítulos. Fala da salvação, fala de Deus, fala do Espírito Santo, fala de Cristo, fala também do fim dos tempos. Então ela organiza em sistemas o estudo da teologia. Escatologia fala do fim dos tempos, e esse é um assunto que está desde Gênesis até Apocalipse, porque a Bíblia toda é um livro escatológico. Escatologia fala das coisas que acontecem no futuro. Então, por exemplo, quando a gente pensa a vida após a morte, é escatologia. A gente pensa, às vezes, só o livro de Apocalipse, grandes acontecimentos, mas existe o que a gente chama também de escatologia individual, escatologia particular. Além da geral, tem a específica. Para onde que uma pessoa vai depois que ela morre? Qual que é o destino eterno dessa pessoa? Uma pessoa que está em Cristo, uma pessoa que não está em Cristo, qual que é o fim da vida dessa pessoa? Então, escatologia
alcança diversos assuntos. E tudo na Bíblia está apontando para o futuro, que Deus tem um plano desde o começo. Desde antes da fundação do mundo, Deus tinha um plano e esse plano foi se desvendando ao longo da história. Deus ele conversa ao longo da história, ele se manifesta na história. E a história da humanidade vai desvendando esses capítulos, essas dispensações do que Deus tem feito e vai ter um final, e esse final está retratado lá no livro de Apocalipse e também outras profecias ao longo da Bíblia, mas Apocalipse é o que mais fala disso. Certo. Recentemente, né, no carnaval aí, surgiu a polêmica depois da fala da Baby do Brasil, né, com a Ivete Sangalo lá, que a Ivete chegou a falar que ia macetar o Apocalipse. O Acopalipse. O Acopalipse. Vamos macetar o Acopalipse. Justamente. E depois desse fato, né, que aconteceu ali, houve uma grande pesquisa, né, das pessoas nas redes sociais, no Google, aí, na maior plataforma de pesquisa aí do mundo, a respeito do termo Apocalipse. E as pessoas começaram a entender, né, o que era o Apocalipse. O senhor poderia trazer uma luz aí para o pessoal, porque geralmente o pessoal sempre arremete a questão do Apocalipse ao monstro, a um bicho de 7 cabeças. As figuras bem esquisitas que tem lá. E é verdade. Olha, Apocalipse na cultura popular está falando de catástrofe, está falando de fim dos tempos, está falando de Apocalipse, está falando um caos, está acabando alguma coisa, está tendo algum tipo de catástrofe, né? Só que Apocalipse é o último livro da Bíblia que foi escrito pelo apóstolo João. O apóstolo João foi o último dos apóstolos de Jesus, o que viveu mais tempo, foi o único que não morreu como Marte, né? Ele morreu de velhice mesmo, e ele escreveu esse livro no fim da vida dele. E era uma revelação que ele estava tendo de Jesus Cristo. Apocalipse significa revelação, tirar o véu. Então ele estava tendo uma revelação, tirando o véu a respeito da manifestação de Jesus no fim dos tempos. Apocalipse, na verdade, é revelação, não fala de catástrofe, fala de revelação. E essa situação com a Baby foi uma coisa curiosa, né? Porque foi uma coisa bem assim, estranha, né? Sim. No meio do carnaval, tá uma pastora no meio do carnaval e dando uma mensagem em cima do trio elétrico, parecia, estava conversando com o trio elétrico, não sei o que era. Falei assim, o Apocalipse, Jesus está voltando e tudo, e a Ivete Sangalo meio que assim, e agora o que eu falo? Meio que desnorteado. Meio sem saber o que fala, sem esperar o que acontecendo. Mas despertou a curiosidade das pessoas para entender o que é esse negócio aí que ela está falando, arrebatamento, Apocalipse, que negócio é esse que ela está falando, e despertou uma curiosidade das pessoas. E a gente não sabe, né? Deus ele usa todas as coisas para glorificar o nome dele. Então até uma situação inusitada dessa daí pode ter despertado algumas pessoas a entenderem que Deus tem um plano e esse plano está se desenrolando, ele vai ter um final, e para as pessoas entenderem que elas têm que estar prontas para esse final da história. Eu acredito que, por mais que tenha sido uma coisa, sei lá, meio bagunçada, eu acredito que pode extrair algumas coisas boas dessa situação aí que teve no carnaval. Teve um despertamento, né, pastor? Foi. Eu vi, assim, alguns comentários nas redes sociais mesmo, de pessoas que estavam lá no local e quando a Baby do Brasil, né, falou sobre isso e tal, a pessoa meio que falou que sentiu um arrepio, aquela questão, né, que é de sentimento, aquele sentimentalismo todo, mas assim, recebeu a palavra e acaba que pessoas que principalmente desviados, né, que estão no meio, entendeu o recado, entendeu a mensagem. Eu lembrei de uma história que muitos anos atrás eu vi um pastor contando o testemunho de conversão dele, né? Ele ia num local lá que estava assim, ele participava de uma religião. E nessa religião ele ia lá e tudo, tinha sacrifícios de animais e tudo lá, e ele estava indo lá sempre, né? E ele estava uns 12 anos de idade, aí uma vez entrou um bêbado no meio assim do evento lá, do ritual, e começou a falar assim, olha, vocês estão achando que Deus está aqui, mas Deus não está aqui não, Deus está do outro lado da rua na igreja dos crentes. Aí ele, menino assim, olhando, né? Aí a pessoa que estava conduzindo a reunião meio que falou assim, não, fica quieto aí, e fala assim, vocês estão tudo enganados, Deus não está aqui não, está do outro lado. Eu estou desviado, mas eu sei que Deus está lá. Então, e aí o cara foi para cima do bêbado, o bêbado bateu no cara, e o cara falou assim, vocês têm tudo que se arrepender, lá para o outro lado da rua, que lá é onde está Deus de verdade.
E foi a primeira vez que ele ouviu o evangelho da boca de um bêbado, né? Sim. Então, e ele se tornou um pastor de várias igrejas, né, aqui no Brasil. Então a gente vê como que Deus usa situações inusitadas, mas sempre para buscar glorificar o nome dele. É verdade. O senhor falando sobre isso aí, pastor, agora eu vou tocar num ponto aqui, porque o livro de Daniel fala sobre o sonho do Nabucodonosor, né? Então, assim, né, Deus usa pessoas assim para poder trazer revelações a respeito desse sonho, né, de Nabucodonosor, porque às vezes as pessoas acreditam, né, que a escatologia é apenas a questão do Apocalipse, mas sabemos que os profetas aí, Daniel, é um livro também escatológico, e as pessoas assimilam aquele sonho do rei Nabucodonosor aos tempos, né, que vivemos quanto sociedade. Qual a visão do senhor em relação à questão da última parte ali daquela estátua? Porque as pessoas às vezes colocam o pé, né, da estátua, que é uma parte de barro e outra de ferro. Eles acreditam que aquele seja, de fato, a última geração e ultimamente tem levantado muitas questões de que nós já estamos na última geração. Qual a visão do senhor em relação a isso? É bem interessante o que você falou, Silas, porque às vezes as pessoas acham que Deus só fala com quem é crente. E Deus é o Deus de todas as pessoas. Deus fala com qualquer pessoa, né? Sim. A gente está lendo a Bíblia, nós estamos fazendo uma leitura de todo o Antigo Testamento agora. Então, nós estamos 5h30 da manhã fazendo uma leitura, eu, a minha esposa, a pastora Natália, a equipe da Escola Bíblica também. Nós fizemos toda a leitura do Novo Testamento em 60 dias, estamos fazendo em pouco mais de 6 meses a leitura do Antigo Testamento. E por esses dias agora nós lemos da visão do sonho que Faraó teve a respeito da escassez que ia ter lá no Egito e como que Deus já estava mostrando para ele coisas que aconteceriam no futuro. E José teve a interpretação daquele sonho. O Nabucodonosor também, um rei cruel, um rei ímpio que estava colonizando, escravizando a nação de Judá, ele teve um sonho que ele ficou assustado, né? Ele viu uma grande estátua e essa estátua era de metal, né? Tinha a cabeça de ouro, aí depois o peitoral de prata, a cintura de bronze, o latão e depois os pés de ferro juntamente com barro. E ele tem nessa visão, ele vê uma pedra se desprendendo de uma montanha e essa pedra destruindo essa estátua, tocou nos pés e destruiu a estátua como um todo. E depois essa pedra que caiu cresceu e ocupou todo mundo. As pessoas muitas vezes se perguntam o que isso pode acontecer. O livro de Daniel, ele tem o que a gente fala de recapitulação. Então ele volta várias vezes na história, só que com elementos diferentes. E o que a gente vê que eram esses elementos? Está falando que eram reinos que iriam se suceder. Então era o reino babilônico, o reino medo-persa, aí depois o reino grego, que depois foi dividido, teve os ptolomaicos, seleustas, e até que no final veio esse último reino, que seria o reino romano, né? O Império Romano. E o Império Romano, ele teve muitas, vamos dizer assim, junções que não davam liga, porque barro e ferro não dá liga, né? Não é metal com barro, não prende. Então tentaram se fazer vários casamentos para tentar forçar essa união no Império Romano e ele acabou ruindo, né? E o que ocasionou a ruína do Império Romano? Foi justamente Jesus. Foi a igreja que destruiu o Império Romano. Então Cristo, que é a rocha que alcançou os pés daquela estátua que representava os reinos deste mundo e destruiu todos aqueles reinos, né? E o reino dele foi crescendo e ocupou o mundo inteiro. Existe um entendimento de que o Império Romano, espiritualmente, ele não cessou, por mais que ele tenha acabado lá no século V. Porque espiritualmente o Império Romano fala da influência que ele exerceu na humanidade. Quando a gente vai, por exemplo, nos nossos estádios de futebol mesmo, você vai aqui em Brasília, tem o Mané Garrincha, em São Paulo tem o Allianz Parque, tem o Pacaembu, no Rio de Janeiro, Maracanã, Wembley e na Inglaterra, eles têm um formato de uma arena romana, que era o local onde se gladiavam os gladiadores, onde muitas vezes jogavam cristãos para serem comidos por feras. E a política do pão e circo também é uma coisa que foi propagada ao longo da história. Hoje mesmo, o nosso direito aqui no Brasil é muito influenciado pelo direito romano. As leis, os tribunais,
a própria organização do Estado, a democracia que surgiu na Grécia, mas que acabou se solidificando mais no Império Romano, é utilizado por grande parte do mundo hoje em dia. Então a gente vê que o Império Romano, ele ainda de uma certa forma espiritualmente, ele permanece até os dias de hoje. Então, numa visão escatológica, além do que aconteceu lá no fim do Império Romano no século V, até hoje nós ainda estaríamos vivendo nesse Império Romano. Entendi. E Cristo, por ocasião da sua segunda vinda, acabaria de vez com essa influência desse império maligno que domina a forma de pensar e a forma de agir das pessoas. Então, espiritualmente, pode estar falando disso sim. Mas na história, o significado foi o Império Romano sendo destruído a partir do momento que Cristo veio e se manifestou ali no Império Romano, logo no primeiro século da era cristã. Certo, entendi, pastor. O que acontece? Porque geralmente, né, tudo que acontece na geopolítica, digamos assim, as pessoas já levantam como se Jesus está voltando semana que vem, se arrependa. A gente sabe que os sinais estão aí, né? A Bíblia não fala em questão de tempos, né? Igual voltando à questão da Bíblia do Brasil, ela chegou a falar, né? Entre 5 a 10 anos que ela falou. Entre 5 a 10 anos, Jesus está voltando. Ok, a Bíblia não fala sobre tempos. Talvez para ela seja verdade, né? Sim, talvez até questão de estudos, né? Porque tem tantos... Não, porque eu acho que ela está com 70 e poucos anos, então eu acho que ela está fazendo a conta para ela, né? Então daqui a 10 anos, talvez eu já tenha ido. Talvez já tenha voltado para mim. Então... É verdade, faz sentido. Então, assim, pegando nesse gancho aí sobre essa questão que ela estipulou um prazo, e nós sabemos que não existe base bíblica de tempos, mas Jesus, ali no Sermão do Monte, ali no Mateus 24, né? E Lucas 21, se não me falha a memória, eu acredito. Sim, e Marcos 13 também. Marcos 13 também. Jesus fala que nem somente o Pai, né, que sabe o dia e a hora, mas haverá sinais. Voltado a esses sinais, né, que até falei que estamos vendo o Apocalipse em 3D. E voltado a todos esses sinais, questão de guerra, principalmente a guerra que foi inflamada aí agora, e de Israel e o Hamas, China e Taiwan, que está ali a qualquer momento pode estourar ali também. E também terremoto também, né? Os terremotos, Rússia e Ucrânia, né, que até hoje continua essa guerra aí. Voltado a esses sinais, o que o senhor tem a dizer biblicamente, escatologicamente, a respeito disso? Olha, é uma pergunta muito boa, porque é o que a gente chama de escatologia de jornal. As pessoas, elas veem uma notícia, vê alguma coisa ali no TikTok, no Twitter, no Instagram, já fico pensando, poxa, é isso, esse é o sinal definitivo. E essa é uma forma que acaba gerando mais, vamos dizer assim, especulação e alarmismo do que realmente teologia. Porque os sinais, eles estão acontecendo e estão se intensificando ao longo da história. Quando a gente vê o livro de Apocalipse, fala de pragas que iam se intensificando, sinais nos céus e na terra que iam se intensificando ao longo do tempo. Mas não podemos interpretar cada guerra como um sinal iminente da volta de Jesus. Essa é a guerra que vai fazer com que Jesus volte. Quando Jesus falou a respeito de guerras, rumores de guerras, o contexto histórico era o seguinte: o que funcionava no Império Romano era a política da paz romana, que é a Pax Romana, que é a política do pão e circo. Então, Roma não ficava fazendo guerra. Ela dominava um território e ela nomeava um rei daquele mesmo povo que fosse... vamos dizer assim, submisso aos interesses de Roma, e ele dominava a distância e pagava os impostos. Então não se tinha guerra, Roma não era bruta, né? Por mais que ela exercesse o domínio, ela buscava deixar uma certa autonomia nos territórios para poder tomar conta de uma área maior. Ela não tinha tanto essa política de força, né? A menos que fossem os rebeldes. Aí os rebeldes tinham essa coisa mais incisiva. Mas com as nações, ela não buscava exterminar as nações, ela buscava dominar as nações. Foi assim com Israel, não quis exterminar o povo de Israel. Ela dominou
e, de uma certa forma, escravizou por meio dos impostos, né? Mas não era uma escravidão, eles tinham autonomia, eles podiam ir para a sinagoga. O próprio Herodes construiu, que estava submisso ao Império Romano, reconstruiu o Templo de Salomão de uma forma magnífica, né? Que era uma das maiores obras da antiguidade. Então, quando Jesus falou que vai ter guerras e rumores de guerras, era uma coisa que era impensada naquele momento. Falei assim, como assim guerra? Não está tendo guerra com ninguém. Roma domina tudo, ninguém quer fazer guerra com Roma. E Jesus já estava profetizando uma coisa que iria ser a regra de Roma nos próximos séculos. Tanto que teve a guerra lá no ano 70, que gerou a destruição de Jerusalém. Sim. Era uma coisa que era impensada. Ninguém imaginava que os judeus iam fazer guerra contra Roma, né? Iam se rebelar, como aconteceu. Mas falando disso aí para o tempo futuro, as guerras que acontecem, os rumores de guerra, a gente entende que é um intensificar dessa iniquidade se multiplicando no mundo. São sinais, sim, mas a gente tem que ver a soma deles num total. Não tem especificamente uma guerra que a gente deva prestar atenção. Poxa, está tendo lá uma guerra em Israel. Então isso é um sinal que Jesus está voltando. Nem isso a gente pode afirmar dessa forma. Porque a Bíblia não deixa isso de uma forma clara. Fala que haveriam várias guerras que estão acontecendo, vários terremotos estão acontecendo, mas nenhum, em definitivo, a gente pode apontar. Esse aqui é o que vai desencadear o fim dos tempos. E uma coisa que é interessante, né? Ao longo da história, sempre as pessoas tentaram adivinhar algumas coisas em relação ao fim dos tempos. Sim. Todo mundo que tentou acertar quem era o anticristo, quando era a volta de Jesus e qual que era a marca da besta, errou. Então qualquer pessoa que tentar acertar essas três coisas vai errar também. Sim. Então não se preocupe com isso. E essas coisas vão ser reveladas, ninguém vai descobrir. Qualquer um que tentar dizer quando é a volta de Jesus, quem é o anticristo, qual é a marca da besta, pode ter certeza que a pessoa está errada, sem sombra de dúvida. As teorias aí, né? Até teorias da até o Elon Musk que entrou na roda aí. É o anticristo. Já foi tanta gente. Já tentaram colocar na conta do Papa, Sim. Já tentaram colocar no Elon Musk, Obama. É o cunhado do Trump, é o cunhado? Eu esqueci o nome também dele aí. Tem Falaram agora também. Um rapaz, alguém da ONU que ia ser, algum líder Sim. da ONU ia ser. Então sempre surge alguma nova pessoa para ser candidata, né? Mas a gente tentando interpretar conforme nossa micro-realidade. Sim. A gente tem que entender que o evangelho está pregado no mundo inteiro. Verdade. Então a gente tentar, segundo a nossa lógica ocidental, achar quem que é essa pessoa do anticristo, a gente vai errar e vai errar feio, né? Então, a Bíblia falou que ele vai ser revelado. Sim. Então, quando ele for ser revelado, todo mundo vai ficar sabendo. Antes disso, acredito que ninguém vai ficar sabendo quem é. Verdade. Pastor, de acordo com essa resposta que você deu aí agora, eu vou até fazer uma pergunta que estava até aqui no meu briefzinho aqui, que diz respeito justamente sobre essas questões de interpretações. Na sua opinião, você acredita que as más interpretações do livro de Apocalipse seja devido à linguagem utilizada no livro, por ser uma linguagem simbólica e profética? Olha, vamos dizer assim, sim e não. Porque a má interpretação, normalmente, ela vem de algumas premissas erradas. A pessoa está tentando achar coisa que, se ela estudasse de uma forma mais organizada, ela talvez já eliminaria algumas dessas coisas. Então, a má interpretação, muitas vezes, é por conta de um estudo de uma forma errada, um estudo enviesado, tentando enxertar alguma coisa no livro que não está lá, ou às vezes uma pessoa de má fé mesmo. Tem gente que às vezes tenta gerar especulação e consegue ganhar alguma coisa com isso, por mais que eu custe acreditar que algumas pessoas façam isso conscientemente, mas acontece também. É uma linguagem simbólica. Apocalipse, de fato, não é um livro que você vai ler e entendi tudo. Não é, porque tem vários símbolos, todo mundo que lê Apocalipse tem certeza que ele é simbólico. As diversas interpretações, ou uns que entendem que é mais simbólico, outros entendem que é um pouco mais literal, mas que é simbólico, todo mundo consegue perceber isso facilmente, né? Sim. A gente vai vendo os animais, 4 seres viventes a e 24 besta que nações, emerge do mar. a besta saindo do mar, e um monte de cabeça, e um monte de chifre, e um monte de coroa. Sim. E foi dado asas como de águia para a mulher voar por meio do deserto. Você olha assim, bem, com certeza não está falando de uma coisa literal. Então eu tendo a ver o seguinte: se a pessoa buscar ter uma abordagem equilibrada e olhando para a Bíblia como um todo de Apocalipse, ela já elimina muita interpretação ruim. Só que é um livro que dá trabalho de estudar Apocalipse. Não é um livro simples de estudar, sabe? Porque não basta ler Apocalipse, você tem que entender o restante da Bíblia
e estudar um pouco da história e os contextos em que ele foi escrito. Então, dá trabalho um pouco estudar Apocalipse, então algumas pessoas vão montando a sua própria escatologia, né? Sim. Escuta uma pessoa que ela admira, fala uma coisa, aí uma outra fala outra coisa, outra de repente ela monta um mosaico. Uhum. Aí de repente quando coloca tudo junto, é uma coisa que é um Frankenstein. O negócio não para de pé. É verdade. Nem é coerente verdade. Quando ela junta tudo. Mas é o que a maioria das pessoas acaba fazendo, né? Sim. Escuta uma pessoa aqui, escuta outra pessoa falando do outro assunto, coloca tudo junto, aí fica esse monstrengo. Sim. Ou às vezes também vai de acordo com aquilo que ela quer que seja, né? Por exemplo, tem gente que... Eu não vou entrar nessa parte agora, né? Mas sobre a questão da tribulação e tudo, vamos deixar um pouquinho mais para frente. Uhum. Mas as pessoas, às vezes, gostam de interpretar daquela forma que ela se sinta privilegiada diante da situação, né? Tem isso também. Tem da conveniência, isso, né? da conveniência. Escapismo e tudo. O medo, né? Porque, de fato, o livro de Apocalipse, quando se trata de futuro, as pessoas têm medo. Sim. E em relação a isso, pastor, agora uma pergunta que avulsa mesmo. Muitas igrejas não se fala do Apocalipse. Inclusive, eu quero até parabenizar, teve a conferência bíblica, né, recente aí na Lagoinha Capital. Eu queria muito ter participado, mas infelizmente não mas teve está lá no como. YouTube, você pode acessar lá, Lagoinha Justamente. Brasília Capital, tá a nossa conferência bíblica, tudo foi gravado, você pode acompanhar lá no seu tempo, na velocidade 2, se estiver apressado. Mas assim, para falar de Apocalipse é bom que você escute mais devagarzinho, porque tem alguns conceitos que é bom anotar para meditar depois. Mas foi sensacional, muito bom mesmo, porque assim, a gente não vê isso, né? Hoje em dia, as pessoas não se preocupam muito com essa questão de pegar de fato a palavra, a Bíblia e estudar. Né? A Bíblia é o nosso fundamento de fé, né? E às vezes as pessoas gostam de ir de acordo com as ideologias de homens, né? Verdade. E acabam se perdendo justamente nisso. Sim. Mas, voltado a esse tema agora, eu quero fazer uma pergunta aqui sobre o juízo dos ímpios falecidos, né? São aquelas pessoas que já morreram em Cristo, sem Cristo. Como que fica na volta de Jesus isso? Sim. Essa é a pergunta que a maioria das pessoas tem que encarar ao longo da vida, né? O que acontece depois da morte? Desde o Antigo Testamento, a gente vê que Deus tem um plano. E a salvação sempre foi pela fé nesse plano redentivo de Deus. Então, no Antigo Testamento, as pessoas estavam crendo na promessa que viria. E Jesus é a manifestação dessa promessa da redenção. A redenção é a compra. Nós somos comprados pelo sangue de Jesus. Nós somos resgatados de toda maldição. E hoje as pessoas olham para a cruz para ver a salvação que nós já conquistamos por meio de Jesus. Jesus conquistou por nós. As pessoas que morrem na promessa, as pessoas que estão debaixo dessa aliança, elas têm descanso. A Bíblia promete descanso e paz para essas pessoas. Não vai ter mais choro, não vai ter mais dor, não vai ter mais nenhum tipo de sofrimento. As pessoas às vezes acham que a eternidade é uma coisa tediosa, cansativa, muito pelo contrário. Não existe tédio, o tempo não passa. Então você está numa sensação de plenitude o tempo todo, não se cansa, não fica entediado. É uma outra dimensão que a gente não consegue imaginar. Imagina a maior sensação de alegria, de prazer que uma pessoa pode ter, elevada a não sei quanta potência e permanente. Você não tem frustração, você não tem decepção, você não tem amargura, você não tem conta para pagar, você não tem nada dessas coisas que te aborrece. A plenitude da presença de Deus. Não existe espaço para ter qualquer tipo de tédio, de tristeza ou coisa do tipo, né? Mágoa. As pessoas que morrem na promessa, tanto na Antiga quanto na Nova Aliança, elas descansam. As pessoas que são incrédulas, essas pessoas permanece o juízo de Deus sobre essa, porque Deus vai exercer o juízo contra o pecado. E o pecado é algo que está em todo ser humano. Todo ser humano peca. Todos pecaram. A Bíblia deixa bem claro lá em Romanos, no capítulo 3, que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Então, nós temos que ser salvos dessa condenação, porque todos já estamos condenados. Verdade. Deus vai condenar alguma pessoa? Todos já estão condenados porque todos pecaram. As pessoas podem ser salvas por meio de Jesus, mas condenar todo mundo já está. Então, a salvação é uma graça. A salvação é uma dádiva imerecida.
Está todo mundo se afogando e Deus vai lá e joga a corda. Pega nessa corda que é Jesus e você vai ser salvo. E tem pessoas que não pegam nessa corda, querem nadar sozinho e não vão conseguir, porque não existe salvação longe da promessa de Deus. Então as pessoas que o juízo dessas pessoas vai ser a consequência dos seus pecados, sem a graça e a misericórdia de Deus que foi oferecida em Jesus. Porque só em Jesus a gente pode ter essa salvação. E as pessoas remetem muito essa questão de salvação, pastor, à questão de obras, né? Às vezes as pessoas acreditam, eu fui uma pessoa bonzinha no mundo, ajudava todo mundo, então vai ser salvo. Inclusive eu vi até um podcast recente, esqueci agora o nome do artista que estava falando, mas era esses influencers digitais, né? Porque a internet, ela deu voz para muita gente ignorante em alguns assuntos. E essa pessoa falava da seguinte forma: eu já decidi, olha só, eu vou ser uma pessoa boa, vou fazer tudo certinho, ajudar as pessoas e tal. Se chegar no grande dia, Deus olhar e achar que eu não sou merecedora do céu, que me mande para o inferno. Então, assim, meio que banalizou essa questão da salvação, né? As pessoas estão até agora brincando com essa questão de salvação e acreditando que pode ser salvo de fato por obras. E as pessoas não têm ideia do que é esse grande julgamento. E a Bíblia fala o seguinte, que é um local onde o fogo não se apaga, os vermes não morrem. É um local onde a pessoa deseja uma água para molhar a ponta da língua e não tem. Então é uma situação de desespero extremo. As pessoas muitas vezes elas associam o pecado ao prazer. Então elas pensam, bem, se o pecado é prazer, o inferno é o local dos pecadores, então o inferno é o local cheio de prazer. E não. O pecado é a isca, o inferno vai ser a consequência. Então é aquela pessoa que comeu um doce maravilhoso, colocou chantilly, morango, baba de moça, foi lá, comeu, só que estava envenenado. Então ela foi atraída pelo prazer, mas ela vai sofrer a consequência do que estava oculto. E o pecado é isso, né? O que está por trás do prazer é a consequência do pecado. E todo pecado gera morte, porque o salário do pecado é a morte. Então não tem como uma pessoa ser boa longe de Deus. Não tem como uma pessoa ser boa independente de Deus. Inclusive, o pecado da humanidade é viver independente de Deus. O maior pecado da humanidade é querer viver sem depender de Deus. Então eu vou fazer o que eu acho que é bom. Mas quem determina o que é bom, só existe um que sabe o que é o bom e o mal, que é Deus. Então só Deus pode dizer o que realmente é bom. Sim. Então a pessoa vai fazer o bom segundo o padrão dela, mas só Deus tem um padrão perfeito. Então uma pessoa que decide viver dessa forma, na verdade já está enganada. Ela está achando que o pecado que ela comete, de alguma forma, ela vai desfrutar dele no inferno. E não. No inferno não vai ter prazer nenhum e não vai ter descanso nenhum. E ninguém merece o céu. Todos merecemos o inferno. É pela graça que nós somos salvos. Sim. Então é se agarrar em Jesus e crer nele até o final. É a única salvação, a única oportunidade para a humanidade. Certo. As pessoas falam, né? Jesus é amor, Jesus não vai julgar dessa forma e tal. E daí surge a pergunta, né? Qual a diferença da primeira vinda de Jesus, que ele veio como cordeiro, né? Da segunda vinda, que ele virá como leão para julgar as nações? Essa parte é tão boa que eu vou até ler aqui um trecho muito famoso que a maioria das pessoas já deve conhecer, que está aqui em João, capítulo 3, versículo 16. Todo mundo conhece essa, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Só que continua. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas o que não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então já existe uma condenação para cada pessoa que está nesse planeta. Jesus é a única salvação. Jesus não veio para condenar, porque estava todo mundo já condenado. Jesus veio para salvar, para resgatar. E Jesus veio para fazer esse sacrifício, né? Quando fala que ele é o Cordeiro de Deus, está remetendo à figura da Páscoa, que quando o povo de Israel estava lá no Egito, e até a última praga, que é o anjo da morte que ia passar e ia matar a vida de todos os primogênitos, com exceção daqueles que tivessem um sangue de um cordeiro em cima do umbral da porta. Então a pessoa tinha que fazer esse sacrifício do cordeiro, passar o sangue para ter essa proteção
e o anjo da morte passou por cima. Páscoa significa isso, passar por cima. Passou por cima das casas que tinham sangue e matou cada um dos filhos, dos primogênitos que não tinham o sangue em cima da porta. E isso mostra da proteção. Só o sangue de Jesus pode trazer essa proteção, pode nos livrar dessa morte eterna. Então, quando nós estamos em Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, quando nós estamos com o sangue de Jesus, nós estamos livres desse salário do pecado, que é a morte. De outra forma, a ira de Deus permanece sobre a gente, porque Deus tem ira. Por que Deus se ira? Porque Deus é justo. Você acha que Deus vê uma pessoa cometendo crime, cometendo pecado, assassinando, abusando, violentando? Deus fica passivo? Não, de forma alguma. Deus se ira contra essas coisas. Deus vai manifestar a ira dele contra essas pessoas. Então, a única forma de uma pessoa obter misericórdia é por meio da salvação. E Jesus é o justo juiz. Então, Jesus, da mesma forma que ele veio estabelecer o padrão da justiça, ele estabeleceu o padrão do juízo também. Porque quem crê é salvo, quem não crê já está condenado. Então, da mesma forma que na primeira vinda dele já deixou bem claro que só existem dois caminhos, quando ele voltar, vai ser para exercer esse julgamento. Vai ser como um leão, vai ser como um rei, como uma figura imponente, que vai, agora chegou o final, não tem mais para onde ir. Ou você creu ou você não creu. Então, a segunda vinda de Jesus, quando fala do leão, está falando disso, dessa justiça, dessa figura imponente que vai manifestar o juízo final. Olha aí, gente, tá vendo? Essa questão da escatologia é muito legal, pastor, porque ela traz vários questionamentos, né? Uhum. E um desses pontos é sobre a questão da vinda de Jesus. Uhum. Qual é a diferença? E você talvez você não saiba, vai saber agora a diferença. Qual a diferença da segunda vinda de Jesus para o arrebatamento? São eventos distintos? Sim, são eventos distintos. O arrebatamento é a reunião daqueles que creem em Jesus com ele, vão se encontrar com o Senhor Jesus. O arrebatamento é o quê? As pessoas que já morreram, quando Jesus voltar, elas vão ressuscitar, vão receber um novo corpo e vão encontrar com o Senhor nos ares. As pessoas que ainda estiverem vivas, elas vão receber um novo corpo, milagrosamente, um corpo incorruptível, sem passar pela morte. Isso daí é o que chama do arrebatamento, quando as pessoas vão receber um novo corpo. Está em 1 Coríntios capítulo 15 e também em 1 Tessalonicenses capítulo 4. Agora, são eventos distintos. A segunda vinda é quando Jesus vai voltar para reinar, para fazer o julgamento. Agora, a pergunta é, se mesmo sendo eventos distintos, elas acontecem no mesmo momento ou se acontece com um período de tempo entre elas. E aí é a grande pergunta que as pessoas têm, né? Se Jesus vai ter o arrebatamento antes da grande tribulação e a volta de Jesus depois da grande tribulação, ou se o arrebatamento e a volta de Jesus vão acontecer juntamente no fim da grande tribulação, que essa daí é a dúvida que muitas pessoas têm, né? São eventos distintos, mas dependendo da visão escatológica que a pessoa tem, elas vão acontecer em momentos separados ou em momentos coincidentes. Certo. Agora, quanto à grande tribulação, você vai ter que esperar mais um pouco, que nós vamos deixar ela mais para o final. Vou deixar vocês curiosos aí. Enquanto isso, vai compartilhando aí essa live aí, né? Do Despluga Podcast. Não se esqueça, se inscreva aí no canal. E eu já vou fazer outra pergunta aqui para o pastor. É porque, gente, essa questão de escatologia, do Apocalipse, traz uma vertente para muitos assuntos, né, pastor? Sim. Com certeza a gente não vai conseguir falar sobre tudo aqui, mas o máximo de pergunta que possível for vai ser feita aqui. Pastor, o que é o milênio? Opa, o milênio. O milênio é o que divide todas as visões sobre a escatologia. O que é o milênio? O milênio está em Apocalipse no capítulo 20. É a única vez na Bíblia toda que aparece com esse nome, o milênio. Milênio seria o período do governo de Cristo aqui na Terra. Agora existem interpretações diferentes para esse milênio. É a interpretação pré-milenista. O que é essa pré-milenista? Ele entende que Jesus vai voltar para a Terra e vai inaugurar o milênio, que vai ser um período de 1000 anos. 1000 anos literais? Tem gente que entende que sim, que são 1000 anos cronológicos. Tem outras pessoas que entendem que é 1000 anos um período grande de tempo, não necessariamente 1000 anos certinho. Mas Jesus que vai implementar esse milênio. Então, Jesus vem antes do milênio, pré-milênio. Tem uma visão que é a amilenista.
A milenista, muitas vezes os irmãos de igrejas reformadas seguem essa linha. A milenista parece que não existe milênio, mas na verdade eles entendem que o milênio ele acontece de uma forma simbólica e já está acontecendo. O que é o milênio? É o período entre a ressurreição de Jesus e a segunda vinda. Então nós já estamos vivendo o milênio. E depois desse período daí, Jesus vai vir para a Terra e vai acabar com a impiedade e vai estar inaugurando novos céus e nova terra. Essa que é a visão milenista. E tem também a visão pós-milenista. Você vê que tem muito nome, né? Pós-milenista é pós-milênio. Quer dizer o seguinte, que Jesus ele inaugurou o milênio quando ele ressuscitou e a igreja vai implementando o reino de Deus. A igreja vai pregando o evangelho, as pessoas vão sendo salvas, as leis vão sendo influenciadas pela palavra de Deus e quando todo mundo já tiver evangelizado, quando a maior parte das pessoas já estiver salvas, aí Jesus volta. O amilenista entende que o milênio já começou, só que o mundo vai piorando e Jesus vai voltar para consertar. O pós-milenista acha que o mundo está melhorando. Jesus vai voltar com uma cereja do bolo. Então tudo já está bom e Jesus vai voltar quando a igreja tiver completado a obra dela. Inclusive, parece uma coisa muito distante, mas tem algumas pessoas que falam bastante a respeito dos 7 montes, os 7 esferas do governo. A sociedade, você já ouviu falar isso aí? Já sim. Que aí seria a esfera de influência da política, da economia, da cultura, da educação, das artes, da religião, da família. Seriam esses 7 montes ou 7 esferas de influência que a igreja tem que dominar. Isso daí é uma visão pós-milenista, que a igreja tem que dominar, exercer essa influência e só assim Jesus vai voltar. Então, o medidor da volta de Jesus vai ser a igreja dominar essas esferas de influência. As outras visões entendem que a principal medida para Jesus voltar é a pregação do evangelho no mundo inteiro, ainda que pessoas rejeitem e não aceitem a Cristo. Não sei se ficou claro, se ajudou ou dificultou. Não ficou muito claro, é porque trazendo... Daí surgiu outras perguntas aqui acerca disso, né? Sobre essa questão, porque nós estamos vivendo um tempo totalmente tecnológico, né? Sim. E, inclusive, eu estava estudando esses dias atrás acerca das gerações, né? Daí veio essa questão da geração alfa, né? Que são os nascidos de 2010 até agora. Eles são conhecidos. Tenho 2 lá em casa, então. Eles são conhecidos como os nativos tecnológicos. É uma geração totalmente voltada à tecnologia. Então, por que eu estou trazendo isso? É possível, em um mundo tecnológico globalizado, ainda ter pessoas que não conheceram a Jesus? Ah, com certeza, com certeza. Até porque essa é uma realidade muito ocidental, que a gente tem essa liberdade de mídia, você tem a liberdade de comunicação. Em muitos países, o governo controla o acesso que as pessoas têm às mídias, né? Sim. Então, existem países, por exemplo, Coreia do Norte, essas grandes redes sociais que nós conhecemos, que divulgam informação, WhatsApp, X, Instagram, TikTok, são banidos lá. Ou então exerce um forte controle. Então, a mensagem do evangelho não chega lá. Por meio disso. Da mesma forma, outros países de vertente islâmica têm esse controle muito rígido. Então a gente está falando muito de uma realidade ocidental, que tem muita liberdade de expressão, tem liberdade de culto. Então quando a gente pensa em Europa, a gente pensa na África também, e alguns lugares ali da Ásia, mais lá para o lado do Japão, talvez ali da Coreia do Sul, Singapura, América com certeza. Aí você, sim, as redes sociais, a tecnologia, com certeza está levando o evangelho, mas para outros lugares não tem esse acesso. Então as pessoas elas têm acesso a Jesus por meios clandestinos, por meios underground, pessoas que furam fronteira, levam pedaços da Bíblia, fazem tradução manual, vão pregando o evangelho e é um trabalho de formiguinha. Então eu acredito que ainda tem muito trabalho pela frente nessa pregação do evangelho, ainda que nós tenhamos essas ferramentas tão poderosas, mas o acesso delas não é tão global quanto a gente gostaria que fosse, quanto a gente às vezes acha que é. Então eu até costumo dizer, pastor, que é muito fácil ser um cristão no Brasil, né? É muito fácil ser cristão em países que você ainda, né, tem essa liberdade. Verdade. Então, aproveitar, gente, esse tempo que você tem aí, ó, a sua Bíblia. Não deixe sua Bíblia aí aberta no Salmo 91, né, em cima da sua estante, no Salmo 23, tem que ler, tem que meditar nas Escrituras. É isso aí. Pastor, o que é os
144 mil. Eita, eu começou. Confesso, porque eu vou ser bem sincero com o senhor agora. Uhum. Eu acredito que de toda a escatologia, de todo o estudo da escatologia, esse é um dos pontos ainda que eu também tenho muita dúvida. Né, você tá melhor que eu tenho vários. Não, eu tenho vários. Esse? Eu tenho vários. É porque esse é um ponto que me traz muitos questionamentos, entende? O que é os 144 mil? Onde surgiu essa ideia dos 144 mil? Olha, o livro de Apocalipse ele tem algumas coisas, e o livro de Daniel também. As coisas que mais dificultam são os números e as datas. Quando vê número e data no livro de Apocalipse, você fica meio perdido, porque quando que começa, como que é o critério, a quem que está se referindo. E os números, você vai ver que os números em Apocalipse, normalmente têm um contexto. Você vai ver que o número 7 é um número que aparece demais no livro de Apocalipse. Você vai ver que o livro de Apocalipse foram cartas que foram enviadas para 7 igrejas que ficavam ali na Ásia Menor, que hoje é a região da Turquia. Fala de 7 anjos da igreja, que eram os mensageiros que iriam levar essa mensagem. Fala dos 7 Espíritos de Deus, que fala da completude do Espírito Santo. Vai falando vários setes. Aí tem os 7 selos, 7 trombetas, as 7 taças. Tem vários setes que vão aparecendo ali na Bíblia. 7 bem-aventuranças que aparecem ao longo do livro. Tem bastante isso. E outro número que aparece bastante é o número 12. A gente vai ver que o número 12 e seus múltiplos. Então a gente vai ver 12 apóstolos, 12 patriarcas, a gente vai ver 24 anciãos, a gente vai ver 144 mil, que é 12 vezes 12 vezes 1000. Então existe uma combinação desses números que vão tendo um simbolismo que vai tendo um significado tanto para o pessoal daquela época quanto para o tempo do futuro. Quando os números são arredondados demais, é importante a gente perguntar se às vezes ele não tem um outro significado além do que aparentemente é. 144 mil quer dizer é uma conta matemática de pessoas? Me parece que não, me parece que ali está fazendo um símbolo. Primeira vez que isso aparece lá, em Apocalipse capítulo 7, ele descreve quem que seriam esses 144 mil. Ele fala que seriam 12 mil de cada uma das 12 tribos de Israel. E 12 vezes 12 mil dá 144 mil. Aí fala 12 mil da tribo de Rubem, 12 mil da tribo de Simeão, 12 mil da tribo de Levi, 12 mil da tribo de Judá, 12 mil da tribo de Dan, da tribo de Naftali, da tribo de Zebulon, de Issacar. Só que ele coloca a tribo de Judá, ele não coloca a tribo de Manassés e ele exclui a tribo de Dan. Então ele tem algumas características diferentes. Não existe nenhuma lista das tribos de Israel do Antigo Testamento que se coincide com aquela lá de Apocalipse. O que leva muitas pessoas a entenderem que ali é simbolismo. Agora é um símbolo de quê? Existe uma visão que entende que 144 mil é um símbolo de todo o povo de Deus. Não só de judeus, mas fala de todo o povo de Deus ao longo da história. Seja da antiga aliança, da nova aliança. Então seria a completude do povo de Deus, o povo da aliança de Deus. Existe uma outra visão, que é uma visão mais dispensacionalista, que é uma forma de interpretar a Bíblia, que ele vê uma descontinuação do Antigo Testamento com o Novo Testamento. São duas maiores leituras que tem de hermenêutica, que é aliancismo, que entende que existe uma continuidade da história do Antigo Testamento para o Novo. Normalmente as igrejas reformadas vão para essa linha. E existe a dispensacionalista, que entende que existe uma desconexão da antiga aliança com a nova. Existem continuidade e descontinuidade nas duas abordagens, mas a aliancista entende que existe mais continuidade e a dispensacionalista entende que tem mais descontinuidade. Então esses que entendem mais descontinuidade acham que os 144 mil está falando de Israel especificamente, não está falando da totalidade do povo de Deus, está falando do povo de Israel, como se Deus fosse ter um tratamento distinto nos últimos dias com Israel étnico, diferente do que ele está tendo com a igreja. Daí até que vem a ideia de que a igreja seria arrebatada e ficaria aqui só a igreja apóstata, que ainda teria uma segunda chance, e Israel, o povo de Israel, que seria convertido. Então, 144 mil tem essas duas leituras, né? Aí depende de qual a linha que a pessoa segue. Para mim, a leitura natural que eu vejo do texto ali me parece que está fazendo uma menção a Israel. Sim. Me parece que está fazendo uma menção a Israel porque está citando
tribos de Israel de uma forma distinta. E poderia estar falando de povos, tribos, línguas, nações, se quisesse, que é o que fala logo na sequência. Então, ali eu tendo a acreditar que está falando do remanescente do povo de Israel que seria salvo, cumprindo a profecia que Paulo falou em Romanos 11, 26, que todo Israel seria salvo. Então, me parece que ali está falando do Israel remanescente. Mas eu não vejo essa separação tão clara de Israel com a igreja. Eu acho que existe mais junção do que os dispensacionalistas clássicos entendem. Mas ali, por conta da leitura natural, parece que está falando de Israel. Sim. Só que aparece 144 mil de novo. E dessa outra vez que aparece, não parece que está fazendo menção a Israel. Parece que está fazendo menção à totalidade do povo de Deus, que não menciona as tribos. Então, as duas interpretações eu entendo que são cabíveis, né? Na primeira aparição de 144 mil está representando o remanescente de Israel, e na segunda vez que aparece 144 mil, representando a totalidade do povo de Deus. Mas que seriam salvos, pastor? Desculpa. Isso, a totalidade do povo de Deus, Pois todos é. que foram salvos. É porque na minha cabeça não é nesse ponto, porque, por exemplo, hoje nós chegamos à marca de 8 bilhões de pessoas, né? E quando traz isso para essa questão de salvação, 144 mil parece que Mas é um número simbólico. é um simbólico. É né? simbólico no sentido assim, seria 12 da antiga aliança, vezes 12 da nova aliança e 1000, um número que representa uma grande quantidade. Sim, entendi. Então seria 144 mil a totalidade, não que são 144 mil total. De fato. Mas 144 é um número que representa todos os milhões de pessoas que creem em Jesus. Entendi. Não é uma conta matemática, é um número simbólico que representaria a totalidade do povo de Deus. Seria 12 da antiga aliança, 12 da nova aliança, vezes 1000, ou seja, um número muito grande, não só 144 mil, que é o que os testemunhos de Jeová acreditam, Justamente, né? justamente. Acreditam que só 144 mil vão habitar na Nova Jerusalém. Sim. Não, nenhum evangélico acredita dessa forma, nenhuma igreja evangélica acredita assim. Todos que veem os 144 mil entendem ou a totalidade de Israel que vai ser salvo, ou a totalidade do povo de Deus que vai ser salvo. Mas nunca entende que é um número matemático apenas, não. Quer dizer, tem uma vertente que acha que vão ser 144 mil que vão pregar durante a tribulação na terra. Mas esses daí não entendem que é a totalidade do povo de Deus. Entende que é um povo escolhido para o tempo do fim dos tempos, que vai pregar durante a grande tribulação e as pessoas iriam se converter no ministério desses 144 mil. É a linha dispensacionalista clássica, que é a mais antiga. Hoje em dia ela não é mais tão, vamos dizer assim, defendida. Ela já foi muito no passado, né? Hoje em dia as leituras do dispensacionalismo são mais progressivas, não progressistas, progressiva, né? Ou seja, entende que existe um progresso nessa interpretação do dispensacionalismo e não vê os 144 mil como um número literal, mas como um número simbólico. Antigamente o dispensacionalismo entendia que era um número literal e era dos judeus que iam pregar durante a grande tribulação. Talvez seja isso daí que você está pensando, né? Sim, sim. É muito número, né, gente? É muita muito coisa, número. né? Eu sei. Gente, fiquem tranquilos. Há chance de salvação. Tem espaço para todo mundo. Não são apenas 144 mil. Vai ser muito mais. A Bíblia fala de um número incontável de pessoas. Então, é muita gente que vai estar com Jesus nas bodas do Cordeiro quando ele voltar para se encontrar com a igreja. Tem espaço para todo mundo. Não fica preocupado, não. Vai ter uma vaguinha. Fique tranquilo, gente. Mas voltado a esse ponto, pastor, o Apocalipse fala sobre as duas testemunhas também, né? O senhor poderia falar um pouco do que seriam essas duas testemunhas? Volta para a mesma questão, né? Como que a pessoa interpreta? Se ela acha que é um pouco mais literal, ela vai entender que são duas pessoas literais que vão estar aqui na Terra. Alguns defendem que seria Enoque e Elias, por exemplo, que iriam vir aqui para a Terra, iriam estar pregando a partir de Jerusalém e iriam ter poderes sobrenaturais, inclusive para cuspir fogo nas pessoas que se rebelassem contra a mensagem deles. Mas a interpretação, talvez, de boa parte dos cristãos é que ali é um símbolo da lei dos profetas, que é da aliança de Deus. Então ali seria o povo de Deus anunciando a mensagem, anunciando o evangelho, e não seriam apenas duas pessoas literais. Certo. Eu não tendo a acreditar que são duas pessoas literais. Eu entendo que, assim, como o livro de Apocalipse claramente é simbólico, eu entendo que a leitura a gente nunca pode desconsiderar o simbolismo. Porque não adianta eu ter certeza que a besta é simbólico para achar que as duas testemunhas são literais. Sim. Qual a base que eu vou ter, assim, sendo que
No capítulo seguinte está falando do mesmo personagem. Certo. Então, eu entendo que você tem que entender que todo livro é simbólico, tem uma mensagem por trás disso. Símbolos representam algumas coisas, mas você pegar a literalidade é um caminho que vai gerar, acho que, mais confusão do que tranquilidade. Uhum. Até porque eu sei pessoas, imagina, duas pessoas que abrem a boca e cuspem fogo, né? Então ia ser um Sim. profeta dragão, mais ou menos. Ia ser uma figura meio curiosa, né? Verdade. Então, eu entendo que ali é um símbolo da pregação do evangelho, o povo de Deus anunciando o evangelho, anunciando a lei e os profetas, anunciando a aliança de Deus. Verdade. Como a gente está falando de número, vamos para mais números aqui. É porque, de fato, gente, tem... como o pastor Tiago, que está abordando excelente essa questão, porque é um simbolismo. Daí surge a questão do famoso 666. Uhum. Tem pessoas que né, tem tanto medo e receio dessa questão da marca da besta, né, que vai ser na testa ou na mão, né? Tem até a música lá do Apocalipse 16, que fala da testa ou na mão, a marca da besta. Canta aí pra gente, rapaz. Não lembro dessa, não. Ah, você cantou, rapaz? É rap. Agora, você, rapaz. Vai lá. É o rap. Eu passo a vez. Mas assim, o que acontece? As pessoas, às vezes, ficam com um certo receio, que até no período da pandemia, por exemplo, as pessoas ficaram tanto nessa noia, assim, pastor, que nem aquele aparelhozinho de medir medir assim, coloca na testa da pessoa para ver a medição se a pessoa está com febre e tudo. As pessoas tinham medo, né? Eu esqueci o nome daquele aparelho. Como? Termômetro. Mas né? Uhum. Enfim, eu esqueci aqui. Mas as pessoas ficam com medo, receio, essa questão do chip e tal. O que seria o 666? Então vamos trazer essa coisa para poder meio que tranquilizar a galera, porque, calma, gente, fiquem tranquilos, porque o 666 não é apenas essa questão, não. Eu acredito que possa ser algo tecnológico e tal. Uhum. Tem até umas pessoas que acreditam que seja a internet, né? Que é o www. Não sei se o senhor já viu essa teoria. Já vi, rapaz. Já ouvi várias. Mas aí, já ouvi algumas. Comente sobre isso, então, aí, para o pessoal. Novamente aquilo, né? Os símbolos, eles geram muita curiosidade. O que está falando? Mas a primeira coisa, isso daí você vai gravar para sua vida. Não é 666. É 666. Dá uma lida lá, Apocalipse 13, 18. Vou até ler para vocês, talvez você esteja até incrédulo, né? Olha aqui. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de ser humano. Este número é 666. Então é uma conta que dá esse valor, 666. Ele representa algo, né? Então não é 666, é 666 o número que representa. Também já tem muita história a respeito do que é esse número, né? O que é esse 666? Já foi o código de barras, já foi tatuagem, já foi chip, né? Eu acho que chip vai e volta, né? Às vezes vai e volta. Já tiveram várias coisas. Antigamente achavam que era televisão. Os adventistas, eles dizem que a marca da besta é guardar o domingo. Sabia dessa? Sério? Tem um livro desse jeito, escrito assim. Meu Deus. Eles falam assim, que as pessoas que guardam o domingo, elas vão receber a marca da besta. Chamam de decreto dominical. Está no livro O Grande Conflito, da Ellen White. Então tem gente que interpreta isso do jeito que quer. Uhum. Mas o que está falando aqui? Olha só, vamos ler só mais um pouquinho antes. Fala o seguinte, olha. Versículo 15, daqui de Apocalipse, capítulo 13, fala o seguinte: E lhes foi concedido poder para dar vida à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse morrer todos que não adorassem a imagem da besta. A todos os pequenos e os grandes, ricos e pobres, livres e escravos, faz com que lhes seja dada certa marca na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Então aqui está falando que vai ter essa marca na testa e essa marca na mão direita. Mas da onde que vem isso? Essa daí, que é uma pergunta que às vezes a gente tem que fazer, né? Surgiu da onde esse negócio da marca da besta? E fala o seguinte:
Deuteronômio no capítulo 6. Fala o seguinte: escute, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Portanto, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. Jesus falou isso, né? Vocês vão lembrar? E com toda a sua força. Essas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Então você contará isso aos seus filhos, e delas falará quando estiver sentado na sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Também deve amarrá-las como um sinal na sua mão, e elas lhe serão por frontal entre os olhos, e você as escreverá nos umbrais da sua casa e nas suas portas. Aqui o apóstolo João, judeu, isso aqui é conhecido como a Shema, que é como se fosse o Pai Nosso dos judeus, para colocar de uma forma mais clara. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é um único Deus. Amará, pois, o Senhor teu Deus com toda a tua força, toda a sua alma e com todo o seu entendimento, com todo o seu coração. Está falando da sua intensidade. Todos os seus pensamentos e todas as suas obras têm que ser dedicados a Deus. Então, o que essa marca da besta está falando? Que a pessoa que tiver a marca da besta, ela vai estar sendo dominada no entendimento e nas suas obras pelo sistema do anticristo. E as pessoas às vezes tentam achar que é um chip, nanotecnologia ou qualquer outra coisa, ou então medidor de temperatura. Sim. Eu, pessoalmente, eu não acredito que vai ser um chip mesmo. Eu entendo que sim, é simbólico e está remetendo claramente ao que está aqui em Deuteronômio 6. João era judeu, então ele sabia exatamente do que ele estava falando quando ele falou isso, né? Então eu já ouvi muita gente com medo, né? O chip da besta vai implantar quando você estiver dormindo, vão sequestrar as pessoas. E é interessante porque isso implica um pouco sobre o entendimento que as pessoas têm de salvação e a segurança que elas têm que ter na salvação. A Bíblia fala que nós somos salvos pela graça por meio da fé. Isso não vem de nós, é um dom de Deus, não por meio das nossas obras para que ninguém se glorie. Efésios 2, 8 e 9. Então a salvação é pela graça. Deus nos dá a salvação. E a salvação, ela é pela fé. Então se nós cremos, nós somos salvos. É uma coisa meio curiosa as pessoas acharem que ela é salva por Jesus, tem o nome no livro da vida, aí alguém vai lá e vai colocar um chip na mão e de repente o nome vai ser apagado do livro da vida. É engraçado, né? A pessoa vai perder a salvação porque colocou um chip, porque alguém colocou um chip nela? Não faz nem sentido. Isso nem combina com o restante da Bíblia, né? Então, o que a gente vê da marca da besta? É uma submissão, uma sujeição ao sistema da besta. É uma apostasia. As pessoas se sujeitarem a esse sistema perverso, maligno, que a besta vai implementar no mundo. Não é um chip físico. E essa daí é uma das coisas que eu vou falar, mas assim, eu falo já há anos isso. Gente, você ficar procurando um chip, nanotecnologia, teve uma época que era Mondex. Sim. E o pessoal, mas gente, é tanto nome que inventa e nada disso é verdade, gente. Você vai ver e vai surgir mais nome e tem gente que ganha dinheiro com essas coisas. Mas nada disso é. O que a marca da besta está representando? Está representando a sujeição da força humana ao sistema da besta. É a apostasia, o homem apartado da fé. É o homem apartado daquilo que pode salvá-lo, que é a fé em Jesus. Então o sistema da besta é o seguinte: a pessoa ela vai ganhar dinheiro, ela vai viver, tudo dela vai ser sujeito a esse sistema. Ninguém vai poder fazer nada se não tiver submisso a esse sistema. Só que a Bíblia deixa bem claro que quem tem o selo do Cordeiro não vai ter a marca da besta. Quem tem o nome no livro da vida não vai ser condenado. Se eu não está no livro da vida, amigo, não tem besta para te tirar desse livro. Você já está salvo. Jesus é quem garante sua salvação. Não tem um diabo nenhum para te tirar do livro da vida. Você pode dormir sossegado, que não tem nenhum demônio que pode te afastar do amor de Deus. Verdade. É um trecho da Bíblia dos que eu mais gosto, que está lá em Romanos 8, que fala: quem nos separará do amor de Cristo? Quem vai nos separar? Será fome, nudez, perseguição, tribulação, perigo, espada? Nada disso. A Bíblia fala o seguinte, que nem a morte, nem a vida, nem o presente, nem o futuro, nem anjo, nem demônio, nem qualquer coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então não tem diabo no inferno, não tem besta nenhuma que pode nos afastar do amor de Deus. E essa é uma segurança. Um dia eu ainda vou escrever um livro, vou pegar umas dicas aqui com o Silas, que é autor. Um dia eu vou escrever um livro que é assim, Apocalipse sem paranoia. Apocalipse é um livro de esperança. Apocalipse é um livro que garante a vitória para o povo de Deus. Quer dizer que eu vou vencer, independente do que aconteça no meio do caminho, a minha vitória já está garantida. E essa é a mensagem de Apocalipse, esperança. Quem está com Cristo já é vencedor, não tem como perder. Ainda que morra, vai ser só promovido. A morte não é derrota para um homem de Deus, a morte não é derrota para uma mulher de Deus. A morte é a promoção. Ele vai receber das próprias mãos do Senhor Jesus a recompensa pelo sacrifício dele. Então,
Eu acredito que as pessoas têm que relaxar muito em relação à tal da marca da besta, porque ficar procurando chip, ficar procurando qualquer outra coisa daí, não vai levar ninguém a lugar nenhum. Vai afastar a pessoa do foco do evangelho, que é a pregação. Em vez de você pregar Jesus, você vai tentar ficar achando quem é o anticristo. Gente, desiste. E outra coisa, algo muito importante que o senhor está falando aí, pastor, é a questão de buscar a verdade. Eu costumo dizer que quando a gente busca a verdade é Jesus, quando a gente busca a verdade, o que é mentira cai por terra por si só. Né? Então, assim, vai atrás do fundamento, vai atrás da verdade, e essas coisas, as demais coisas, vão caindo por terra, né? Do sistema do mundo. É passageiro, é tudo passageiro, mas nós estamos firmes em um fundamento, e esse fundamento é Cristo, né? Exatamente. Pastor, uma vez salvo, para sempre salvo? Se perseverar até o fim, sim, com certeza. Isso aí. Se perseverar até o fim, não tem como deixar de ser salvo. Perder a salvação, né? Eu entendo que existe a apostasia, que é abandonar a fé. Sim. Então, a pessoa só pode ser salva por meio da fé se ela abandona a fé, então ela está negando a Cristo. Agora, se a pessoa permanece crendo, a salvação está segurada, está garantida pelo próprio Senhor Jesus. Ninguém nos arrebata das mãos dele. Olha aí. Uma pergunta aqui agora vamos começar a entrar na questão da tribulação, pastor. Gente, o tempo passa tão rápido, né? Mas antes disso, eu queria saber uma coisa do senhor. O que acontecerá com a igreja após o arrebatamento? Bem, você está perguntando das visões que tem? Isso. Ou da minha? Porque, gente, os dois. A sua visão... eu busco explicar o que as pessoas pensam, mas sim, eu tenho as minhas inclinações, né? Eu falo que a nossa teologia sobre escatologia tem que ser escrita a lápis para dar tempo da gente apagar e reescrever, né? Que é um assunto complexo. Então, longe de querer ser o detentor da verdade disso daqui, mas como que é a visão dominante no Brasil? Porque qual que é a visão de escatologia da maioria das pessoas? A visão das pessoas é a que foi apresentada primeiro. Ponto. A pessoa não escolhe qual que é a visão escatológica. Ela está numa igreja que tem uma linha, automaticamente ela vai seguir aquela linha. E talvez nem pare para estudar isso. Em algum momento, às vezes, ela talvez pare para estudar e ela veja que talvez não faça sentido, ou às vezes ela intensifica mais ainda naquela linha. A linha predominante hoje no Brasil entende que, eu acredito que ainda seja predominante. Acho que né? A Assembleia de Deus é a maior igreja do Brasil e é a visão dela. Então, acredito que continue sendo. Que a igreja fiel vai ser arrebatada antes do período da grande tribulação. Eles entendem que a tribulação tem um período definido, que vai ser de 7 anos. Isso aí puxando de uma profecia lá de Daniel capítulo 9, que seria uma semana de anos que estaria deslocada no tempo e iria se manifestar só no tempo final. Então, essa semana seria inaugurada com o arrebatamento da igreja, aí isso teria a ascensão do anticristo para um governo de uma falsa paz, um governo muito sedutor, vai juntar as nações. Depois, os últimos 3 anos e meio seria grande perseguição, seria a grande tribulação, né? Então, essa tribulação estaria num período inicial e depois a grande tribulação seria os últimos 3 anos e meio. E Jesus voltaria depois desses 7 anos. Nessa linha de interpretação, a igreja fiel vai estar nos céus, arrebatada, vai estar desfrutando das bodas do Cordeiro, enquanto aquelas pessoas que se apostataram da fé, não estavam com a vida em santidade, e os judeus que estavam aguardando o Messias vão ver que desapareceram as pessoas e iriam se converter, essas pessoas poderiam se consertar e teriam uma segunda chance, uma repescagem, né? Sim. Então teria um segundo turno, vamos colocar assim. Aí essas pessoas, durante esse período, elas poderiam se consertar. Aí no final, essas pessoas iriam, aí a dificuldade que essa visão tem, eles teriam que ser arrebatados de novo quando Jesus voltasse. E a Bíblia não fala de arrebatamentos, né? Fala de um arrebatamento só. Mas seria isso, né? Essas pessoas ainda teriam essa chance de se converter aqui no meio do caminho e entrar no milênio, que aconteceria depois desses 7 anos. Sim. Eu, pessoalmente, eu não acho que vão acontecer 7 anos de tribulação. Eu acredito que a profecia de Daniel já se cumpriu no primeiro século da igreja. Então, eu acredito que aquele período que fala em Daniel, no capítulo 9, que seria um período de 490 anos,
já se cumpriu, já está terminado. Então não tem uma semana para se cumprir. Pessoalmente, eu não acredito que existe esse hiato. Até porque não existem outros hiatos na Bíblia. Então teria que ser a única exceção para interpretar que tem um hiato na interpretação bíblica é essa. Eu acredito que assim, o arrebatamento vai acontecer juntamente com a volta de Jesus depois da tribulação. Então Sim. A igreja, durante toda a história, a igreja foi perseguida. Então a gente vai ver que pessoas pagaram com a vida por conta da mensagem do Evangelho. Pessoas viram seus filhos sendo mortos, pessoas pagaram com a própria vida, foram torturadas e são torturadas até hoje. Eu não consigo imaginar Deus com a igreja mais fiel, vamos dizer assim, que é a do último tempo, Deus livrando a igreja de tribulação, que é uma forma que as pessoas têm de glorificar a Deus com a forma mais extensa. O maior bem que a pessoa tem é a vida. Ela ofertar a vida por amor a Jesus, por fidelidade a Jesus. Eu vejo várias vezes no livro de Apocalipse falando dos mártires que vieram da grande tribulação. Então eu entendo que a grande tribulação vai ser um período que vai acontecer para toda a humanidade. Agora, a ira de Deus não vai se manifestar sobre a igreja, porque vai ter uma perseguição, essa tribulação, e vai ter o juízo de Deus. Deus vai preservar a igreja do juízo, mas a perseguição ela vai acontecer como tem acontecido até hoje. Né? A gente tem a famosa janela 1040, que é as latitudes 1040 do globo, que é onde estão as nações menos alcançadas pelo Evangelho. Pessoas até hoje morrem por conta do Evangelho. Pessoas são degoladas, pessoas são enforcadas, e eu não acredito que a igreja no tempo final vai ser poupada disso, porque não tem sido até hoje. Sim. Essa é a minha leitura disso. Mas aquilo, né? Eu gostaria de estar errado. Se for para isso, eu prefiro. Você perguntar para mim, com certeza eu prefiro outra visão. Não, fácil. Torço para estar errado, tá? Mas pelo contexto geral da Bíblia, eu não vejo muita consistência para esse arrebatamento antes da tribulação. Houve uma doutrinação muito forte devido também à questão do famoso filme, né, pastor? Deixados para Trás, né? Que Sim. As pessoas... Foram livros também, né? Livros. Foram 10 ou 12 livros que acho virou que foi filme. Dos livros que virou filme, né? Então a doutrinação foi muito forte, né? Eu penso dessa forma também, pastor. Até porque eu não vou me lembrar agora do versículo, mas fala sobre que aquele dia será como nos dias de Noé. Se nós formos ver como que foi essa questão da intervenção de Deus na humanidade ali no tempo de Noé, Deus salvou Noé e sua família, mas salvou durante o processo, né? Veio as águas do dilúvio e Noé foi salvo com sua família. Sim. Então eu acredito também nesse ponto. Eu acho que essa questão de ser salvo, né? A igreja ser arrebatada antes. Como o senhor falou, também gostaria de, né? Se for, amém. Vai ser, já é lucro se for. Né? Torço para estar errado. Né? Mas aquilo, né? É melhor você se preparar para o pior e ser bem surpreendido do que você ficar esperando o arrebatamento e não chega. Justamente. Aí deve ser, gente, mas... Deus falou, você entendeu errado, meu filho. Não era isso que estava escrito. Mas assim, tem muita gente que estuda, muita gente séria, tá? Que estuda bastante esse assunto e chega nessa conclusão. Como eu disse, é um texto complexo e dependendo da linha que a pessoa adota para o estudo, ela consegue chegar nessas conclusões. Mas falta texto, sabe? Os textos utilizados eles não são claros, depende de muita conjectura, depende de uma construção para chegar nessa conclusão de que a igreja vai ser arrebatada antes da tribulação. Não é uma coisa imediata, você bate o olho e fala assim, olha, todo olho verá. Opa, então todo mundo vai ver Jesus voltando? Beleza. Não tem um versículo tão claro assim, né? As pessoas pegam o Apocalipse 3:10, aí junta com alguns outros e tal. Por essa razão que eu não acredito. E outra, ao longo da história, a interpretação da igreja sempre foi de que a igreja passaria pela tribulação, até porque ela nunca deixou de passar pela tribulação. Sim, verdade. Então, imagina assim, falar para a igreja do primeiro século, olha, você não vai passar pela tribulação. Aí, cara, mas mataram não sei quantas pessoas semana passada, tem não sei quantos presos. Como assim não vai passar pela tribulação? A gente está passando pelo quê agora? A igreja perseguida. A igreja perseguida, isso, né? Exato. Isso é verdade. Estamos caminhando para o final, gente, mas agora vai a pergunta mais esperada, né, aqui desse assunto aqui de escatologia, sobre a questão da tribulação, pastor. E eu já quero que vocês já comentem aí, gente, em que vocês acreditam? Vocês são pré? Vocês são
Mid, né? Que é mid, eu acho que é o no pessoal meio da mais... tribulação. O mid tribulacionista ou você é pós-tribulacionista. Diga aí, pastor, a diferença desses três e a sua opinião também. Eu acho que eu já adiantei um pouquinho, que é a tribulação que Jesus fala lá em Mateus, no capítulo 24, Marcos 13, Lucas 21, e fala também em Apocalipse, seria um período de intensificação tanto do juízo de Deus quanto de perseguição ao povo de Deus. Então seria um momento extremo de perseguição e de manifestações da ira de Deus contra quem não se arrepende. E esse período, como eu falei, a visão da maioria das pessoas, que é essa visão pré-tribulacionista, a igreja vai ser arrebatada, aí vai começar esse governo do anticristo, e depois desses 7 anos a igreja volta, a igreja fiel estaria sendo poupada dessa tribulação que aconteceria aqui na Terra. Tem uma visão que é intermediária, que chama de mid-tribulacionista, porque no livro de Apocalipse fala bastante de 3 anos e meio. Então eles entendem que 3 anos e meio é o período realmente da grande tribulação, do período onde a coisa esquenta mais. E a igreja, na primeira parte da tribulação, ela iria estar, seria arrebatada e ela não estaria nessa parte pior da tribulação. O pós-tribulacionismo, que é a visão mais antiga da igreja, né? Então, em regras, esse foi o entendimento da igreja até o século XIX, entendia que a igreja passaria pela tribulação e depois tivesse tribulação, aconteceria a volta de Jesus com o arrebatamento e começaria esse governo milenar e as pessoas que foram arrebatadas ou que foram ressuscitados dos mortos governariam com Cristo aqui na Terra, né? São essas as visões que tem. Ainda tem mais uma, só que aí vai ficar informação demais, aí eu passo. Outro momento eu falo dela, né? Que chama de pré-ira. Como eu já falei, eu entendo que é mais fácil justificar na Bíblia que a igreja passa pela tribulação do que você mostrar que a igreja não vai estar durante a tribulação. Nessa visão de que a igreja não vai estar na tribulação, tem uma outra coisa que ainda eu acho mais delicada ainda, que fala que quem está detendo a manifestação do anticristo é o Espírito Santo. Então o Espírito Santo vai ser retirado da terra juntamente com a igreja. E como que o Espírito Santo vai ser retirado sendo que ele é onipresente? E outra, né? Como que pessoas vão se converter durante o período da tribulação, que essa visão entende que mesmo a igreja sendo arrebatada, pessoas vão se converter na tribulação. Como que alguém vai se converter sem o Espírito Santo? Então, tem algumas perguntas muito difíceis de serem respondidas, na minha opinião. Por isso que eu tendo a crer que a igreja passa pela tribulação, como já tem passado há 2000 anos, e essa vai ser mais uma, e quando Jesus voltar, não vai ter mais choro, não vai ter mais lágrima, não vai ter mais dor, ele vai enxugar dos nossos olhos toda a lágrima, vai ter o descanso final, nós vamos receber as vestes brancas e vamos ouvir: vinde benditos do meu Pai para o descanso eterno, para a vida, e eu acredito que é isso, né? O descanso vai vir depois desse período de tribulação da humanidade. Mas isso só para os que estiverem vivos. Para a maioria das pessoas, nós vamos encontrar com Jesus independente disso, porque nós temos um tempo determinado aqui na Terra. 70, 80, 90 anos, algumas pessoas, alguns muito antes do que isso, ninguém sabe o momento, e todos nós temos que estar prontos para encontrar com Jesus, independente do momento. Então a gente não tem que ficar esperando o arrebatamento para estar pronto, porque a gente não sabe qual que vai ser o nosso último dia aqui na Terra. Então a gente tem que estar pronto o tempo inteiro, porque ninguém tem controle sobre o dia da própria morte. Então essa iminência de encontrar com o Senhor Jesus não depende do arrebatamento, mas depende dessa sensação de que a qualquer momento eu posso partir para encontrar com o Senhor, eu quero estar pronto, eu quero ouvir: vinde benditos do meu Pai. É isso aí, gente. Top demais, pastor. Teríamos muito bom, assim assuntos assim para falar mais e mais, porque ainda ficou muitas perguntas aqui. O assunto não acaba. Não acaba, mas vamos ter outras oportunidades. Aí traz a pastora Natália também. Sim, vou trazer. Convido o Léo Félix também, o pessoal que gosta dessa parte de escatologia, vai ser muito bacana. Então vamos finalizar aqui agora, pastor. Eu queria que o senhor deixasse uma palavra, uma mensagem aí de esperança. O senhor já trouxe aí, né, finalizando aí sobre essa questão que nós nos encontraremos com Jesus, mas eu queria que o senhor finalizasse agora o podcast aqui trazendo essa palavra aí para o pessoal. Certo.
Como eu falei, o livro de Apocalipse é uma mensagem de esperança para o povo de Deus. Nós temos a segurança de que o Senhor está do nosso lado e que Ele é vitorioso. Não existe nada que pode nos afastar dessa recompensa que o Senhor tem garantido para cada uma das pessoas que seguem a Ele, que confessam o nome de Jesus e que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Então nós temos o nome escrito no livro da vida. E se você não tem essa segurança, confesse o nome do Senhor Jesus. Fala: Senhor Jesus, eu te recebo como meu Senhor e como meu Salvador. Entra na minha vida. Eu quero ter essa segurança de que, independente de que o Senhor venha ou eu parta, eu vou estar contigo pelos séculos dos séculos. Então você pode dobrar o seu joelho, fechar os seus olhos e fazer essa oração em qualquer lugar que você esteja. Busque uma comunidade de cristãos para você congregar, para você crescer na fé, para você aprender mais a respeito de Deus, porque a nossa caminhada aqui é um aprendizado contínuo de descobrir os caminhos de Deus para a nossa vida, que é a melhor forma de viver essa vida. Então busque uma igreja que confesse o nome de Jesus, que lê a palavra de Deus, que você pode crescer, que você pode ser discipulado e pode ter essa segurança da vida eterna. Eu queria deixar aqui um versículo com vocês, que fala em Romanos, no capítulo 2, que fala o seguinte: amem-se uns aos outros com amor fraternal. Quanto à honra, deem preferência aos outros. Quanto ao zelo, não sejam preguiçosos, sejam fervorosos de espírito servindo o Senhor. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Isso é uma palavra que eu queria deixar para vocês. Seja fervoroso, seja intenso, seja intencional na sua vida com Deus. Busque a Deus enquanto você pode achá-lo, porque Deus recompensa a todos aqueles que o buscam. E que Deus te abençoe, você tenha uma vida cheia da presença do Espírito Santo e que você possa descansar na paz do Senhor Jesus por todos os seus dias, tendo a certeza de que seu nome está escrito nos céus. Amém, amém. Pastor, muito obrigado mais uma vez. Sentimos aqui a equipe do Despluga, senti honrado por tua presença, e saiba que vai ter outros convites aí para a gente agradeço, é uma honra. Falar mais sobre escatologia. Tem tanta coisa, né, para falar sobre essa temática, que também é muito importante nos dias atuais. E é isso, meu povo. Voltamos no próximo episódio do Despluga Podcast. Não se esqueça, se inscreva aí no canal e mande aí, gente, para geral, para que essa mensagem possa alcançar outras pessoas também. Até mais. Fui!